Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, confirmo que o número está... Instrumento do Ministério Público Oficial contra a Corte. Excelências, eu tenho inicialmente o processo 6142 de 2010, que foi um pedido de vista nosso, cujo relator originário é o conselheiro Alberto Pires. Na verdade, Excelência, vou tentar aqui resumir, o relator originário, ele trouxe o seu voto que, ao invés de fazermos o registro de uma aposentadoria, a aposentadoria da senhora Luísa Maria de Medeiros Cerqueira, ocupante do cargo de auxiliar merendeira, integrante do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo Municipal de Maceió, inclusive uma aposentadoria compulsória, só que com proventos proporcionais, entendeu, por ter constatado, que também constatamos, um erro material no nome da beneficiária, pois no ato concessório, assim como no parecer jurídico do IPREV, onde deveria constar Luísa, constava, onde deveria constar Luzia, constava Luísa. Eu pedi vistas, Excelência, e trouxe um voto aqui divergindo do relator originário, nos seguintes termos, tendo em vista que a tramitação correu de forma própria no tribunal, até no órgão previdenciário, que tem parecer também aqui opinando pela concessão do registro, que há os documentos pessoais da beneficiária, eu entendo que não teria problema em que nós fizéssemos esse registro e mais aqui também ao tempo em que nós também determinamos ao IPREV para em 15 dias ele republique o ato livre desse erro material. Basicamente é este o meu voto, registrando o ato com esta determinação ao IPREV Maceió para que assim proceda. E os demais dispositivos de praxe, comunicar, se for o caso, ao órgão de origem também do IPREV desta deliberação, e com relação ao Instituto, ainda a possibilidade da realização de compensação previdenciária, para ficar atento, e também remessa dos autos para sua guarda em virtude da documentação original que o guarnece. É como voto, senhor presidente. Senhores, segundo minha assessoria, eu estaria impedido nesse processo. Parece que tem um parecer meu, quando membro do Ministério Público de Contas. Verdade, Excelência, procede. De modo que me declaro impedido e transmito a presidência a Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. É que eu reitero o voto como se manifesta o Ministério Público. Eu não vejo qualquer prejuízo que seja feito da forma como proposto por Vossa Excelência, uma vez que o direito ao benefício está devidamente comprovado, não há qualquer dúvida sobre a identificação da beneficiária, havendo apenas um erro material que não justificaria outras medidas de instrução. Em discussão e votação, como vota a conselheira Ana Raquel? Eu acompanho o voto, Vossa Excelência. O conselheiro Alberto Pires mantém o posicionamento. Concordo, Vossa Excelência, senhor. Ok. Então, esse processo aprovado. Devolvido à presidência, senhor presidente. Trocar isso aqui. Com a palavra, Vossa Excelência, continua com a palavra para relatar. Senhor presidente, eu tenho 4 processos. Trato primeiro do 3057
de 2018, que foi um processo aberto em 14 de março de 2018, teve o interessado notificado em 15 de maio de 2018, mas cujo fato gerador foi um parecer prévio sobre as contas de governo do gestor do município de Porto Calvo, no exercício financeiro de 2008, que, dentre outras situações, houve a aprovação, o julgamento foi na sessão de 6 de março de 2018, dentre outros dispositivos de abertura de procedimento, em virtude do gestor não ter encaminhado o PPA 2006-2009, a LDO para o ano de 2008, juntamente com o anexo de metas e riscos fiscais. Excelência, tendo em vista que houve a aprovação da súmula da prescrição e essas obrigações todas foram desconforme o calendário das obrigações de 2003, que de fato não houve aqui pelos autos nenhuma forma interruptiva da contagem desse prazo, com as minhas ressalvas, aquelas de sempre, que tendo em vista que a competência privativa para tratar desse assunto seria da União, que, na verdade, a prescrição teria natureza decadencial, e dentre os mistérios constitucionais dos tribunais, as legislações utilizadas como parâmetro até para a súmula não estariam ali albergadas, mas aqui me curvando à súmula, trago este processo pela sua aplicação e assim pelo seu arquivamento. Fatos geradores todos com mais assim de 5 anos para qualquer atividade do tribunal. Esse processo e mais outros 3, eles não passaram pelo Ministério Público, até pelo lapso temporal e também pela inércia do gestor, apesar de notificado. Em outros termos, como está sendo, como é de praxe, reconhecendo também de ofício a prescrição. No processo 3199 de 2018, Excelência, a situação é parecida, só que com relação ao exercício de 2009. E aqui, pelo não envio do PPA 2006-2009, LDO, para esse exercício, e também pelo não envio do anexos e metas fiscais, além de deixar de ter procedido aos encaminhamentos para a redução das despesas totais com o pessoal. Da mesma forma, estou trazendo, conforme a súmula, pelo arquivamento. No processo 3790 de 2018, com relação a um outro gestor, este prefeito do município de Jundiá, do exercício financeiro de 2007, pelo não envio do PPA 2006-2009, da LDO para 2007, do anexo de metas fiscais e do RGF do segundo semestre. Tendo em vista as providências pelo tribunal datadas de 16 de abril de 2018, essa aqui é só de 16 de abril de 2018, em virtude do não ter sido notificado o gestor. Desculpem, quer 16 de abril de 2018, quer 23 de maio de 2018, quando notificado o gestor, cujos fatos geradores todos são ali de 2007 e ou 2008, a considerar do demonstrativo a ser enviado, da LDO da aprovação, evidentemente, os anexos de metas fiscais
na mesma forma, e o RGF do segundo semestre de 2007, 4 meses depois. Então, todos eles não ultrapassariam o exercício de 2008 como um prazo, fato gerador do início da contagem dos prazos. E o processo nosso foi aberto em abril de 2018 e o gestor notificado em maio. Pelo cálculo aritmético de conta simples, pelo menos mais de 10 anos, ou cerca de 10 anos. No processo 4336 de 2018, também ao mesmo gestor, só que com relação ao exercício financeiro de 2009. E aqui unicamente conta não envio dos anexos e metas fiscais, tendo sido processo aberto em abril de 2018 e o gestor notificado em maio de 2018. Em todos os casos, como não houve aqui nenhuma tomada de providências pelo gestor, não houve tramitação desses 4 processos pelo Ministério Público, reconhecendo-se assim e aplicando a súmula número 1 desta Casa e em todos pelo arquivamento. É como voto, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Como os processos não tramitaram pelo Ministério Público de Contas, eu pediria apenas um esclarecimento ao conselheiro relator, porque os relatórios que não foram enviados são referentes aos exercícios 2007, 2008 e 2009, mas eu não consegui compreender bem se o fato gerador é o descumprimento do calendário de obrigações da remessa à época, em 2007, 2008, ou se ele decorreu de um não atendimento a uma requisição do tribunal, posteriormente na instrução das contas. Excelência, aqui o tribunal já tinha aquele entendimento que, mesmo que fosse feito esta requisição ao gestor da época, ele não estaria mais obrigado a encaminhar, segundo até acho que uma sugestão, uma ideia até vindo do Ministério Público, ele não estaria mais com a máquina administrativa na mão para que se o fizesse. Mas, na verdade, é em função do fato gerador do descumprimento do calendário lá em 2007. Nos respectivos anos. Foi em função disso. Obrigada, agradeço o esclarecimento. Eu fiz esse questionamento porque, se se tratasse de descumprimento a uma requisição na instrução, o fato gerador seria realmente o descumprimento ao prazo posto na decisão. E tinha sido esse fato que eu não tinha entendido Isso, bem. Eu posso até avançar na explicação, porque, inclusive, quando é feito essa requisição, estaria responsável pelo apenamento, ou surgir apenamento, o gestor atual, quando não se manifestasse de qualquer forma. Mas, nesses processos, quando mais antigos, eu posso até verificar aqui, ter uma cópia do nosso parecer, não era ainda feito esse tipo de partição. É isso mesmo, né? Nesse processo ainda não tinha a questão de se citar o gestor atual para que fornecesse essas informações. Obrigada. Então, diante dessa confirmação de que o fato gerador corresponde ao não atendimento ao calendário de obrigações nos anos 2007, 2008 e 2009, o Ministério Público de Contas entende também pela ocorrência da prescrição. Em discussão. Não havendo discussão e votação, conselheira Ana Raquel, como vota? Eu acompanho o relator. Também acompanho o relator. Aprovados. Senhor presidente, esses processos que eu li por último, esses 4 últimos, estamos só fazendo uma adequação textual, já chega em suas mãos. Sendo assim, a minha pauta de hoje ela está encerrada. A palavra a conselheira Ana Raquel para relatar. Senhor presidente, senhores conselheiros, outra membro do Ministério Público, doutora Estela, eu vou iniciar minha relatoria pelos processos de aposentadoria e vou fazê-los em vista como de praxe.
Vou relatar primeiro, aliás, todos os processos que eu tenho são aposentadorias voluntárias por idade com proventos integrais. Então, o processo TC 13786 de 2007, cuja beneficiária é a senhora Maria Vânia Duarte Costa, membro do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo Municipal de Viçosa. Processo TC 1542 de 2007, beneficiária a senhora Amara Josefa de Freitas Matias, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo Municipal de Porto Calvo. TC 14.182 de 2017, beneficiário senhor Paulo César Correia Costa, do quadro de servidores de provimento efetivo do Poder Executivo do Estado de Alagoas. TC 481 de 2017, beneficiária a senhora Tânia Maria Oliveira Cordeiro de Queiroz, do quadro de servidores de provimento efetivo também do Executivo de Alagoas. TC 14.171 de 2017, beneficiária a senhora Creuza Maria da Silva, do quadro de servidores de provimento efetivo também do Executivo do Estado de Alagoas. E o último é o TC 7782 de 2009, cuja beneficiária é a senhora Maria Lenildes Ribeiro Matos, do quadro de servidores de provimento efetivo também do Executivo do Estado de Alagoas. Em todos esses processos, senhor presidente, senhores conselheiros, aparecer do Ministério Público opinando pela legalidade e registro dos atos. E, no mesmo sentido, é o meu voto, ou seja, ordenar o registro das portarias e dos decretos que concederam as respectivas aposentadorias, dar ciência das decisões aos institutos de previdência respectivos e determinar a evolução dos processos administrativos originais aos respectivos órgãos de previdência, certificando essa providência nos autos dos processos em epígrafe. Só fazendo-se aos meus votos, senhor presidente, só gostaria de fazer uma ressalva que em alguns processos a excelência está impedido, pois tem parecer, como ainda membro do Ministério Público de Contas, são os processos TC 1542 de 2007, 481 de 2017 e 7782 de 2009. Teria algum processo que eu não esteja impedido? Tem. Tem. Então, eu vou dividir o julgamento em duas partes, vou me declarar impedido para esses 3 processos, transmitir a presidência ao conselheiro Anselmo e, para os demais, eu assumiria a presidência para conduzir os trabalhos. Ok? Com a palavra, excelência. Eu já relatei todos os processos, então os que estão em votação, vou repetir, o TC 1542 de 2007, 481 de 2017 e 7782 de 2009, que são os processos que o conselheiro Rodrigo está impedido. Com a palavra, o órgão ministerial. Em todos os processos aparecer escrito do Ministério Público de Contas e eu reitero as manifestações pelo registro dos atos. Em discussão e votação, como voto o conselheiro Alberto Pires. Com relação a esses 3 processos, cujo nosso presidente está impedido, eu também acompanho a relatora, senhor presidente. Também acompanho. Aprovado, Sua Excelência. Devolvida a presidência. Com a palavra o Ministério Público de Contas para os demais. Como nos demais, eu apenas reitero a manifestação pelo registro dos atos de aposentadoria. Em discussão e votação, conselheiro Anselmo. Acompanho a relatora, Sr. presidente. Também com a relatora, aprovados. Eu separo já aqui o que é. Tenho para relatar ainda, senhor presidente, 2 processos de FUNCONTAS. Um deles é o processo 6653 de 2017. Esses 2 processos tratam de irregularidades com relação, de aplicação de multa com relação a encaminhamento de remessa do SICAP, tá? Um deles, o responsável é o senhor João Gomes Martins, e trata do envio do orçamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Teotônio Vilela, relativo ao ano de 2015. E o outro é o 1426 de 2015, cuja responsável é a senhora Marileide Maria Macena Santana, e trata da segunda remessa do Fundo Municipal de Assistência Social de Novo Lino, relativo ao ano de 2014. Os responsáveis foram notificados por meio de ofícios e, em ambos os processos,
houve defesa. Deixa eu separar aqui as defesas, só um instante. Deixa eu só verificar qual é a defesa que consta aqui nesse relatório. Com relação ao processo TC 1426 de 2015, a responsável alegou que não encaminhou a remessa no prazo regulamentar por dificuldades em organizar o setor contábil e por não encontrarem nenhum documento deixado pela gestão anterior. No entanto, não juntou nenhuma prova do fato alegado, bem como dificuldades com relação à organização do setor contábil não seria justificativa para o não cumprimento dos prazos com relação à remessa à obrigação do Tribunal de Contas. E com relação ao segundo processo, que é o 6653, também não colhemos a defesa e foi no sentido... Ele alega que encaminhou intempestivamente, através da remessa do dia 7 de agosto de 2015, pelo fato de que as peças orçamentárias são elaboradas pela Prefeitura Municipal, e isso teria impedido o envio da remessa em tempo hábil. Faço constar também que nesses autos, o 6653, há uma outra defesa do senhor Rogério Alto Teófilo, que não guarda relação com os presentes autos. Então, em ambos os casos, há parecer do Ministério Público de Contas, também pelo não acolhimento, e o meu voto é no mesmo sentido de não acolher as defesas apresentadas, aplicar multa de 100 UPFAs a cada um dos responsáveis pelas irregularidades apresentadas, cientificar os responsáveis do inteiro teor das decisões, para no prazo de 15 dias, após o trânsito em julgado, procederem ao pagamento da multa que lhes foram impostas por este tribunal, alertar de que o não pagamento no prazo fixado implicará em comunicação à PGE para o ajuizamento da competente ação de execução, cientificar a direção do FUNCONTAS para o cumprimento destas deliberações, de forma que não haja dúvida quanto à ciência do responsável, em conformidade com o disposto nos artigos 200, parágrafo 1º e 201, caput do Regimento Interno. Com relação ao processo 6653, também acrescentamos uma decisão no sentido de encaminhar os autos ao protocolo para que seja realizada a retirada da defesa que eu mencionei, que é com relação aos processos TC 10.770 de 2011 e TC 6643 de 2017, pois não guardam pertinência com os presentes autos. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Em ambos os processos, a manifestação escrita do Ministério Público de Contas, eu ratifico as manifestações pela insubsistência das defesas e aplicação de multa. Em discussão e votação, conselheiro Anselmo. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Também com o relator, aprovado. Tenho ainda para relatar, senhor presidente, o processo TC 6055 de 2018, que se trata de uma denúncia. Trata-se de denúncia oferecida que colaciona termo de declarações prestado pelo senhor Rubens José da Silva ao Ministério Público do Estado de Alagoas, mediante o qual relata inúmeras irregularidades em contratações ocorridas nos seguintes municípios: Belém, Campo Grande, Mar Vermelho, Mata Grande, Limoeiro de Anadia, Santa Luzia do Norte, Passo de Camaragibe, Palestina, Traipu, Pão de Açúcar, São José da Tapera, Jaramatá, Igreja Nova, Coité do Nóia, Poço das Trincheiras e Flecheiras. Os autos foram apreciados pelo Ministério Público de Contas, que se manifestou por meio do parecer 1468 de 2018, concluindo pela existência de indícios das irregularidades apontadas e pelo cumprimento dos requisitos legais previstos no artigo 191 da Resolução 3 de 2001, nosso regimento interno, opinando pela admissibilidade da denúncia e pela instrução do feito. Após o processo, foi remetida à presidência para o atendimento do disposto no artigo 191, parágrafo 2º do regimento interno desta Corte. Em breve síntese, esse é o relatório, senhor presidente.
Com a palavra o Ministério Público de Contas. Bem, o parecer que consta dos autos é no sentido da admissibilidade da representação, recebimento e apuração. Eu só fiquei com uma dúvida, tendo em vista que a denúncia ela abrange diversos municípios, se a relatoria estaria todas concentradas... Não, estão não. Eu vou mencionar mais abaixo. Então é uma questão só que eu ia levantar porque não ficou bem explicitado no parecer e eu não sabia como seria o posicionamento de Vossa Excelência. Então, eu só reitero o parecer do Ministério Público pela admissibilidade da representação. Vossa Excelência, com a palavra. Compulsando os autos, verificou-se que se tratava de processo idêntico a outros que haviam sido remetidos a este gabinete pelo conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, já desmembrados por município e separados por relatoria. Objetivando evitar a tramitação de processos em duplicidade, foi expedido de ordem o memo 30/2019, expediente que solicitou que fosse informado pelo gabinete do conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante se haviam sido desmembrados tantos processos quanto os municípios mencionados no termo de declaração que originou a presente denúncia. Em resposta, obtida através do memo 59/2019, foi informado que o conselheiro solicitou a autuação de processos referentes a todos os municípios mencionados no termo de declaração, independente da competência para a respectiva relatoria, uma vez que se buscou a cooperação institucional. Em consulta ao Sistema Integrado Modular, corroborando a informação prestada no memo acima referenciado, verificou-se a autuação dos seguintes processos desmembrados. E aqui eu faço a lista de um processo para cada município que foi mencionado nesse processo mãe, de forma que todos eles foram contemplados com processos próprios. No contexto posto, desde de analisar a competência e os requisitos legais de admissibilidade da denúncia neste processo, na forma dos artigos 42 e 44, e no regimento interno deste tribunal, artigos 190 a 197, em especial contido no artigo 191 e seus parágrafos, posto que se encontram em tramitação processos com idêntico objeto já desmembrados por municípios, nos quais os referidos elementos serão oportunamente enfrentados pelos respectivos conselheiros relatores, evitando-se assim a eventual duplicidade de decisões. Assim, demonstrada a ausência de prejuízo à análise dos fatos relatados, considerando que foram autuados processos apartados para cada município mencionado, considerando que o processo em exame não se encontra adscrito a uma municipalidade específica, não subsiste razão para que haja prosseguimento do feito. E, nesse sentido, senhor presidente, senhores conselheiros, o meu voto é no sentido de determinar o arquivamento desses autos, da publicidade da presente determinação e a atuação nos processos respectivos individualizados. Em discussão? Não havendo discussão e votação, conselheira Selma. Acompanho a relatora, senhor presidente. Também com a relatora, aprovado. Não vou arquivar, né? Tá, mas vou pedir para trazer o botão. Completa lá na pessoa que mandou outros processos. Esse processinho verde lá é pelo CIS. Terminou a relatoria dela? Vossa Excelência, com a palavra. Não tenho mais processo para relatar nessa sessão, senhor presidente. Eu, na verdade, teria mais dois processos que eu gostaria de retirar de pauta. Tá. São os processos TC 5942 de 2015 e 5932 de 2015. E com isso eu encerro a minha pauta de hoje. Senhores, eu passo a relatar que está sua. Eu acho que eu vou preferir esse.
Senhores, passo a relatar. Trago inicialmente o processo TC 7491/2016, processo FUNCONTAS de aplicação de multa, oriundo da Câmara Municipal de Inhapi, tendo como responsável o senhor José Edivan Alves de Menezes, referente ao não envio da primeira remessa do SICAP, dos meses de janeiro e fevereiro de 2016. O processo obteve notificação do gestor por edital, sem defesa, sem parecer do Ministério Público de Contas. Na verdade, eu estou retirando esse processo de pauta, porque como a citação foi por edital, nós não, por uma falha do nosso gabinete, nós não designamos o curador especial ALIDE, conforme entendimento já pacificado no plenário em algumas decisões do plenário dessa Corte. Portanto, eu vou retirar de pauta o processo 7491/2016, processo 761/2017 e o processo 769/2017. Estou retirando os 3 de pauta. O próximo processo é o 17.697/2011, da Prefeitura Municipal de Pilar, tendo como responsável o senhor Osiel Alves Barros, processo referente ao envio fora do prazo do balancete da saúde do mês de novembro de 2010, processo com notificação do gestor, que apresentou defesa, parecer do Ministério Público de Contas foi opinando pela prescrição intercorrente. Caso não acolhida a prescrição intercorrente, pela aplicação de multa, eu estou aplicando multa no valor de 100 UPFAUs ao gestor, votando também por cientificar o inteiro teor da decisão e encaminhar cópia da decisão à corregedoria desta Corte. É como eu estou votando, com a palavra o Ministério Público de Contas. O parecer escrito do Ministério Público de Contas, ele traz inicialmente o apontamento da prescrição intercorrente. Além das razões trazidas no parecer, eu trago o dado objetivo colhido no Sistema Integrado Modular, no sentido de que o processo ficou totalmente paralisado por um período de 1.240 dias, para período superior a 3 anos, no trâmite entre o protocolo e o gabinete do conselheiro relator. Então, considerando esse fato e atrelado às razões trazidas pelo parecer, a manifestação do Ministério Público de Contas é no sentido do reconhecimento da prescrição intercorrente. No caso de não acolhida, eu reitero a manifestação que consta do parecer no sentido da aplicação de multa. Em discussão. Senhor presidente, por que é que Vossa Excelência não entende que houve... A divergência é relação... aquela do marco inicial da prescrição. Eu entendo que não ocorre prescrição intercorrente antes do surgimento da relação jurídica processual. Então, eu estou desconsiderando o entendimento primeiro do Ministério Público de Contas. Na verdade, é uma manifestação sucessiva. Ele se manifesta pela prescrição. Caso não acolhida a prescrição, ele pede, ao final, a aplicação de multa. Eu não estou acolhendo a prescrição aventada pelo Ministério Público e estou aplicando multa no seu patamar mínimo de 100 UPFAUs. Continua em discussão. Em votação, conselheiro Anselmo, como vota? Eu acompanho o sancionamento, senhor presidente. Conselheira Ana Raquel, como vota? Senhor presidente, eu inclusive já votei no mesmo sentido do entendimento de Vossa Excelência com relação à citação como primeiro fato interruptivo, mas assim, tenho me debruçado muito sobre essa questão da prescrição
e de uma leitura mais acurada, entendendo qual seria um ato que seria, de fato, o primeiro ato a ser um ato de apuração com relação à irregularidade, eu mudo meu posicionamento com relação à citação como sendo o primeiro ato, baseado no fato de que, com relação à aplicação da lei que foi escolhida como lei para ser aplicada à analogia, é assim que deve ser o entendimento. Então, eu voto no sentido da prescrição intercorrente. Ok. Portanto, por maioria, aprovado. Senhores, trago a relatar o processo de número 10.186/2011 da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas, possuindo como responsável o senhor Manuel Costa Tenório, referente ao não envio do balancete do mês de maio de 2011. O processo teve notificação do gestor, este, todavia, não apresentou defesa. O Ministério Público de Contas se pronunciou por meio do parecer de número 3559/2017 da terceira PC, opinando pela prescrição da pretensão punitiva referente à multa. Eu estou divergindo do pronunciamento do Ministério Público de Contas pelas razões já expostas aqui anteriormente, inúmeras razões que não sei se é interessante a gente reiniciar o debate, ou então guardar o debate para um momento oportuno em que essa matéria venha a ser pacificada de repente pelo plenário. Eu estou divergindo do pronunciamento do Ministério Público de Contas nesse processo e estou aplicando multa no valor de 100 falsos, com fundamento no artigo 45, 48, inciso 2 da Lei 5.604/94 e também no artigo 203 e 206 do Regimento Interno da Corte. Estou votando por cientificar o gestor do inteiro do teor para o cumprimento da decisão e encaminhar cópia integral dos autos à Corregedoria para apuração de responsabilidade. Com a palavra, o Ministério Público de Contas. Eu reitero o parecer escrito que consta dos autos no sentido do reconhecimento da prescrição intercorrente. Em discussão. Não havendo discussão, em votação. Conselheira Anselmo, como vota? Voto pelo estacionamento, senhor presidente. Conselheira Ana Raquel, como vota? Voto pela prescrição, senhor presidente. Aprovado por maioria, aplicação de multa no valor de 100 falsos. Trago a relatar também o processo TC processo TC 12.970/2018 da Secretaria Municipal de Assistência Social de Santana do Mundaú, tendo como responsável o senhor José Adriano de Lima Félix, processo Funcontas pelo não envio no prazo da terceira remessa do SICAP referente aos meses de maio e junho de 2014. Processo com notificação do gestor, este todavia não apresentou defesa, sem parecer do Ministério Público de Contas. Na mesma toada, relato processos 6739/2017 do Fundo Municipal de Previdência Própria de Poço das Trincheiras, possuindo como responsável o senhor Edivaldo da Rocha Vanderlei, referente ao não envio do balancete do mês de maio de 2011. Processo também com notificação do gestor, que não apresentou defesa, sem tramitação pelo Ministério Público de Contas. Processo TC 16.543/2018, do Fundo Municipal de Saúde de Joaquim Gomes, possuindo como responsável a senhora Janieire Almeida Conde Vidal, referente ao não envio no prazo regulamentar da quinta remessa do SICAP dos meses de setembro e outubro daquele ano. Processo com notificação do gestor, que não apresentou defesa, sem parecer do Ministério Público de Contas. E, por fim, o processo TC 16.580/2018, do Fundo Municipal de Educação de Santana do Mundaú, possuindo como responsável a senhora Josefa Ferreira Campos, pelo não envio, ou melhor dizendo, pelo envio fora do prazo da quinta remessa do SICAP dos meses de setembro e outubro
daquele ano. Processo também com notificação do gestor, que não apresentou defesa, portanto, sem tramitação pelo Ministério Público de Contas. Em ambos os processos, em todos os processos, eu estou aplicando multa no valor de 100 UPFAOs, com fundamento nos artigos 45 e 48, inciso 2, da Lei 5.604/1994, cientificá-lo do inteiro teor e por encaminhar cópia integral dos autos à Corregedoria da Corte. É como eu estou votando, com a palavra o Ministério Público de Contas. Os 4 processos, eles têm situação idêntica. Em todos, como relatado, houve a notificação do gestor. Este não veio aos autos trazer qualquer fato que pudesse afastar a configuração do fato gerador. E não tendo vista dos autos, mas considerando a data da instauração dos procedimentos e de acordo com a data dos fatos geradores relatados pelo excelentíssimo conselheiro Rodrigo, não há dúvidas acerca da eventual ocorrência de prescrição e o Ministério Público de Contas se manifesta pela aplicação de multa em todos os casos. Em discussão, não havendo discussão e votação, conselheiro Anselmo, como vota? Pelos sancionamentos, senhor presidente. Conselheira Ana Raquel? Voto com excelência. Acompanho o seu voto. Aprovados. Senhores, trago a relatar agora, os processos que eu vou ler adiante são, todos eu estou acolhendo a prescrição intercorrente. São eles o processo TC 11.925/2012, do Gabinete Civil, possuindo como responsável o senhor Álvaro Antônio Melo Machado, referente ao não envio do balancete do mês de janeiro de 2012. O processo teve notificação do gestor, que apresentou defesa. O Ministério Público de Contas apresentou o parecer de número 1593/2012, da terceira PC, opinando pela aplicação de multa. Todavia, entre a data do pronunciamento do Ministério Público de Contas e a presente sessão, transcorreu prazo superior a 3 anos, né, dentro da linha que, inclusive, vem entendendo o Ministério Público de Contas, e eu estou, portanto, acolhendo a prescrição intercorrente neste processo. Com a palavra, o Ministério Público de Contas. Como relatado por Vossa Excelência, após a manifestação do Ministério Público em 2012 pela aplicação de multa, o processo ficou paralisado por período superior a 3 anos, pendente de despacho ou julgamento, em razão do que a manifestação do Ministério Público, nesse momento, dado o fato superveniente, é também pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Em discussão, não havendo discussão e votação, conselheira Ana Raquel, como vota? Acompanho Vossa Excelência. Perdão, conselheiro Anselmo Brito, como vota? Excelência, com ressalva no posicionamento, acompanho Vossa Excelência. Aprovado. Trago a relatar o processo 16074/2012 da Secretaria Municipal de Assistência Social de Craíbas, possuindo como responsável a senhora Josiane Jacinto Gomes, processo pelo não envio da terceira remessa do SICAP referente ao exercício de 2012. O processo teve notificação do gestor, que não apresentou defesa, sem tramitação pelo Ministério Público de Contas. Trago também o processo 17992/2011 da Prefeitura Municipal de Jacaré dos Homens, possuindo como responsável o senhor José Ernesto Silva Júnior, referente ao não envio dos primeiros termos aditivos aos contratos com a empresa A. Damasceno e Melo Construções Limitada e F. Monteiro Filho e Companhia Limitada. Também processo com notificação do gestor, este não apresentou defesa e sem parecer do Ministério Público de Contas. Trago também o processo 8914/2012 da Câmara Municipal de Lagoa da Canoa,
tendo como responsável o senhor Lorival Leandro Gomes, referente ao envio intempestivo da primeira remessa do SICAP, relativo ao exercício de 2012. Processo também com notificação do gestor. Este não apresentou defesa, motivo pelo qual o processo não tramitou pelo Ministério Público de Contas. Com a palavra, o Ministério Público de Contas. Perdão, eu estou aplicando, nesses casos, a prescrição intercorrente, determinando o arquivamento. Com a palavra, o Ministério Público de Contas. Os processos 8914-2012 e 16074-2012, eles têm uma situação bem parecida, né? Eles ficaram completamente paralisados por prazo superior a 3 anos e, com a informação do conselheiro Rodrigo, isso se deu após a notificação do gestor. Então, nesse caso, eu creio que o fundamento do reconhecimento da prescrição intercorrente coincide, né, porque não haveria aquela discussão sobre o momento da primeira causa interruptiva ou o início da contagem da prescrição intercorrente. Nesses casos, a manifestação do Ministério Público é também pelo reconhecimento da prescrição. No processo 17992-2011, como ele não tramitou pelo Ministério Público de Contas, foi possível verificar no sistema processual que ele ficou paralisado pelo prazo de 1.230 dias no trâmite entre o protocolo e o gabinete do conselheiro relator, o que também nos levaria a reconhecer a prescrição intercorrente por razões diversas. Então, nesse último processo, ainda que com fundamentos diversos, o Ministério Público de Contas entende também pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Tá. Em discussão. Não havendo discussão e votação, conselheiro Anselmo, como vota? Com ressalva, acompanho Vossa Excelência. Conselheira Ana Raquel, como vota? Acompanho Vossa Excelência. Aprovados. Senhores, por fim, nessa lista, eu trago o processo de número TC 16120/2011 da Prefeitura Municipal de Jaramataia, possuindo como gestor o senhor João Pinheiro dos Santos, e é relativo ao não envio do balancete do FUNPREV do mês de julho de 2011. O processo teve notificação do gestor, que apresentou defesa, houve parecer do Ministério Público de Contas, opinando pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Todavia, eu estou acolhendo a prescrição, estou convergindo com o Ministério Público de Contas e acolhendo a prescrição intercorrente neste processo. Com a palavra, o Ministério Público de Contas. Eu reitero a manifestação escrita do Ministério Público de Contas pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, adicionando o fato de que, em consulta ao SIM, foi verificada a paralisação total do procedimento por prazo superior a 3 anos. Em discussão, não havendo discussão e votação, conselheiro Anselmo, como vota? Com ressalva, acompanho Vossa Excelência. Conselheira Ana Raquel, como vota? Vossa Excelência. Todos aprovados. Trago agora processos em que eu estou aplicando a prescrição quinquenal. São eles o processo TC 8990/2006, da Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de Alagoas, FAPEAL, tendo como responsável o senhor Tomás Dourado de Carvalho Beltrão, relativo ao não envio do contrato de número 45/2005, firmado com o senhor Antônio Pereira Filho. O processo teve notificação do gestor, este, todavia, não apresentou defesa, com parecer do Ministério Público de Contas, opinando pela prescrição intercorrente. Eu divijo apenas quanto à modalidade, mas acolho a prescrição. Com a palavra, o Ministério Público de Contas. Eu peço só um instante para que eu possa ter acesso aqui ao parecer, porque nos meus registros haveria manifestação pelo reconhecimento da prescrição quinquenal. Então, eu apenas vou fazer essa conferência para evitar
qualquer divergência com o que consta do processo. Conselho Fiscal não é obrigado a ser conselheiro. Bem, eu peço o vênio para fazer a leitura do parecer 1919/2018 da segunda PC, que tem a seguinte ementa: direito administrativo sancionador, descumprimento de obrigação exigida por ato normativo do TCE-AL, FUNCONTAS, prescrição, lacuna normativa, integração, prazo prescricional quinquenal, parecer pelo reconhecimento da prescrição. No parecer é feito o registro de que faz referência à remessa do primeiro termo aditivo ao contrato 045/2005 e que o processo foi instaurado em 2006. E que o processo teria permanecido desde 28/6/2006 sem manifestação conclusiva da Corte. Os fundamentos iniciais levam a crer que seria no sentido da prescrição quinquenal. Entretanto, não, na verdade, ele conclui pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva relativa à multa que poderia vir a ser aplicada no caso em tela, nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9873/99 e, por conseguinte, pelo arquivamento do feito. Independente do fundamento, nós vemos que há uma convergência em relação ao resultado final do julgamento. Então, eu apenas reitero os termos do parecer 1240, desculpe, os termos do parecer 19/19/2018 da segunda PC, pelo reconhecimento da prescrição. Em discussão, não havendo discussão, em votação, como vota a conselheira Anselmo? Excelência, eu, com a ressalva, acompanho Vossa Excelência. Conselheira Ana Raquel, como vota? Acompanhe seus votos. Aprovado. Trago para relatar o processo 15.519/2016 da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, FAPEAL, possuindo como responsável o senhor Cristiano Vieira Montenegro, relativo ao não envio do contrato de número 85/2006, firmado com Artec Máquinas Industriais Limitada. Processo com notificação do gestor, este, porém, não apresentou defesa, com parecer do Ministério Público de Contas de número 1932/2018, da segunda PC, opinando pelo reconhecimento da prescrição punitiva. Trago também o processo de número 11.204/2006, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, FAPEAL, tendo como responsável o senhor Cristiano Vieira Montenegro, relativo ao não envio do contrato de número 88/2006, firmado com a Sena Segurança Inteligente de Transporte e Valores Limitada. Também processo com notificação do gestor, este, porém, não apresentou defesa, com parecer do Ministério Público de Contas de número 1953/2018, da segunda PC, opinando pelo reconhecimento da prescrição punitiva. E, por fim, nessa lista, o processo TC de número 12039/2016,
2006, também da Fundação de Amparo